Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Palacios e na aula passada eu falei do caso da molécula que virou uma história. E hoje eu vou contar como isso aconteceu. Para a gente entender como fazer uma história, como transformar qualquer coisa em uma história, primeiro a gente tem que entender o que faz uma história, né? O que compõe uma história. E eu sempre pergunto isso em curso, em palestra, que tem algumas das respostas que vêm, as pessoas falam que precisa de surpresa, precisa do clímax, uma reviravolta, tem uma série de coisas que são necessárias numa história. Mas hoje eu vou falar das quatro principais. Quando eu digo de quatro principais, são aquelas que sem um desses a história não acontece, né? Inclusive, eu adoro essa história do Scratch, e nessa imagem, tem os quatro elementos principais, né? Então a gente vai entender agora quais são eles um a um. O primeiro deles é um personagem, né? Isso pode parecer meio óbvio, mas aqui muita gente no mundo corporativo já comete um erro quando tenta fazer storytelling. E fala, então a minha marca vai ser um personagem, o meu produto vai ser um personagem. Então, é muito difícil fazer isso. A marca é praticamente impossível como um personagem, um produto até é possível, mas tem características muito únicas. Eu vou falar daqui a pouco disso. Quando a gente fala de personagem, a gente está falando realmente de uma pessoa real, ou de alguma coisa que lembre um ser humano. É isso que a gente está falando de personagem. E mais do que isso, também não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que está numa jornada, é uma pessoa que tem um desejo, uma pessoa obstinada, que tem uma personalidade. É alguém que vai fazer com que a gente fique ali assistindo a história dessa pessoa, né? Ou ouvindo a história dessa pessoa, ou lendo a história dessa pessoa. Então essa pessoa tem que ter alguma coisa de interessante. Então a primeira coisa é isso, é um personagem obstinado ou peculiar, é alguém muito interessante de ser acompanhado. Então isso é o personagem. Eu até mostro aqui o exemplo do Tommy Shelby, do Peaky Blinders, que é um seriado britânico, e ele tem aí esse personagem, ele é muito intrigante até para os outros personagens. Eu acho que é isso uma das coisas que eu gosto de destacar nele, é que os outros personagens ao redor dele o tempo inteiro estão falando para ele sobre o como que ele é ou deveria deixar de ser, e há diálogos no seriado em que ele fala, vocês ficam o tempo inteiro, vocês me adoram, mas ao mesmo tempo vocês ficam querendo que eu mude e tal. Então é isso que faz o personagem, tem muito a ver com a personalidade dele. Então essa é a primeira coisa, a gente tem que ter um bom personagem. A segunda coisa, a gente tem que ter um lugar. E quando eu vou para essa segunda coisa, é assim, eu já li centenas de livros de roteiro, e a maioria foca no personagem, na dinâmica do personagem com outros personagens, e sim, é muito importante. Na verdade, é muito raro ter uma história com um personagem só. A gente sempre vai ter um casting de personagens. E aí tem a história da jornada do herói, as pessoas ficam, às vezes, focando demais no personagem, esquecem de outros elementos que são igualmente fundamentais. Se esses elementos não estiverem bem colocados, bem construídos, a história vai acabar caindo, vai ficar faltando elemento para a história. É igual tentar fazer um bolo e de repente não ter o ovo. Alguma coisa vai dar errado, ele vai solar, alguma coisa vai dar errado. Então é basicamente isso que a gente tem que entender, quais são esses elementos. O segundo é o lugar. E quando a gente fala de um lugar, ele tem que ter a mesma característica do personagem anterior. Não é uma pessoa qualquer, também não é um lugar qualquer. Ele tem que ser um lugar especial. Esse lugar é como se ele ativamente participasse da história. Ele também é um personagem dentro dessa história. E aqui tem o seriado The Good Place, que é um seriado em que a história, né, o nome do seriado já está falando do lugar, né, que é o bom lugar, é o lugar bom. Então isso já deixa muito claro a importância desse lugar para a história, né? A história, sem esse lugar, a história não aconteceria, ela acontece ao redor desse lugar. E normalmente é isso que a gente está buscando como um elemento de uma história, um lugar que seja participativo, que seja ativo, que se a história acontecesse em outro lugar, a história seria diferente ou não seria possível. Então a gente tem o segundo elemento, que é um lugar para a história. O terceiro elemento é o incidente. E o incidente, tecnicamente a gente chama do incidente incitante, mas para deixar isso mais claro, é um acontecimento transformador. É alguma coisa que vai mudar os rumos da vida dos personagens e até daquele lugar, né? Então, aqui tem um exemplo do Lost, que foi eleito o seriado com o pior final de um seriado na história, mas o começo é muito bom. Ele também, ao mesmo tempo, foi
o piloto mais importante da história, porque ele foi revolucionário em muitos sentidos, ele abriu caminho para uma era de ouro dos seriados, e a grande questão é, a ilha de Lost é um lugar muito importante, né? Sem esse lugar não aconteceria o seriado. Tem os personagens que a gente falou ali, né? Os personagens também são muito peculiares, esse é uma grande é um grande trunfo do J.J. Abrams, do showrunner, que ele é um cara muito bom de construir personagem. E a gente vem então para um acontecimento, porque aqui é um erro muito comum no mundo corporativo, que é falar de um dia típico da vida da persona, do personagem e tal, e a história é o oposto disso. A história é o oposto da rotina. A palavra oposta à história é rotina. Então, storytelling tem muito a ver com o que é extraordinário, com o que acontece e muda tudo. É o trem que descarrilha. É a carta que chega na mão do Harry Potter e muda a vida dele. Então, alguma coisa que acontece que muda tudo. No caso do Lost, foi o avião cair, né? Então, é basicamente isso, é um acidente aéreo. Então, o incidente é algum acontecimento muito importante que muda tudo. E a quarta coisa fundamental, né, esse quarto elemento principal, é um artefato. O que é um artefato? É um objeto, mas ele, de novo, assim como o personagem não é um personagem qualquer, assim como o lugar não é um lugar qualquer, assim como o incidente não é um acontecimento qualquer, o artefato também não é um objeto qualquer. Ele é um objeto muito importante para essa história, né? Então, existem histórias inteiras que giram ao redor desse elemento, e eu sempre, por exemplo, nos cursos e tal, eu uso a história da lâmpada, né? A lâmpada é um artefato aí, é um objeto muito importante que vai ajudar a contar as histórias que eu vou contar ao longo do curso. E a ideia desse objeto é que ele também participe da história. Eu gosto muito do exemplo da bola de vôlei Wilson, porque ele é um objeto, mas que ao mesmo tempo ele realmente chega a ser um personagem, a ponto de ter diálogos com o personagem principal e a ponto, inclusive, né, de ganhar um prêmio de cinema. A bola de vôlei Wilson ganhou o prêmio do MTV Awards como melhor dupla de personagem, a bola de vôlei Wilson com o Tom Hanks. Então a ideia, e aqui, né, aproveitando para falar sobre o produto, a marca, como que entra, é assim, ela tem que a melhor forma da marca entrar é como um produto, mas não é um produto qualquer, né? A bola de vôlei Wilson não é uma bola de vôlei qualquer, ela tem esse rostinho, a gente consegue ver uma pessoa aqui, ela é praticamente um personagem, né? Quando eu falo da lâmpada, a lâmpada não é humanizada, mas toda a história do Aladdin acontece ao redor da lâmpada, né? Tá todo mundo perseguindo esse objeto. Então, esse é um outro elemento muito importante. Isso é interessante porque raramente num livro de roteiro ou de storytelling as pessoas comentam sobre a importância do objeto. E, ao mesmo tempo, é uma das formas mais fáceis de contar uma história a partir de um objeto. Então, se você vai dar uma palestra, ou se você está montando uma aula, ou se você vai fazer uma reunião e vai apresentar essa reunião, está montando uma apresentação, pense em um objeto que consiga conectar todos os pontos do que você está falando, porque o artefato ele acaba sendo a arma secreta das histórias. Né? E ontem eu contei aquele caso de como uma molécula virou como uma molécula virou uma história. E aí quando a gente olha agora, ela tem todos esses elementos, né? Então, o personagem é a persona da marca que a gente estava querendo contar, o lugar é esse cenário futurista que a gente construiu do mundo daqui 30 anos para o futuro. O incidente é que não é um dia qualquer, é o dia dos namorados. E aí o objeto, o artefato, é essa molécula como o artefato, como objeto mágico aí no meio dessa história. Então é sempre assim que a gente consegue amarrar as coisas. Com esses quatro elementos a gente consegue construir uma história que a partir daí a gente consegue ir desenvolvendo. Vamos precisar de mais elementos se for virar um livro, por exemplo. Um romance vai precisar de mais do que isso. Mas sem um desses a história vai cair, né? É como se fosse uma mesa, a gente precisa ter esses quatro pés. Sem um desses pés vai ficar bambo e vai faltar e não vai dar para contar a história bem contada. Então a gente, e mesmo numa história real, é isso que a gente vai buscar. Então muitas vezes eu já contei história de, por exemplo, 30 anos ou 20 anos da empresa. A primeira coisa que eu vou buscar são esses elementos na história. Quem que vão ser os personagens e quem é o principal, né, o mais interessante ali de todos eles.
Depois eu vou buscar qual que é o lugar interessante que amarra essa história, em que tudo acontece. Depois eu vou procurar um incidente, algum acontecimento que muda o eixo das coisas. E no final das contas, qual que é essa minha arma secreta, esse meu artefato. Se você está gostando dessa série, a gente está com um canal, inclusive, dedicado a isso, que é o StoryCorp, que é o storytelling no cotidiano corporativo. Como pegar e aplicar o storytelling na hora de escrever um e-mail, na hora de fazer um relatório, na hora de fazer uma apresentação, enfim, na hora de expor a sua ideia. Então, se você quiser saber mais, segue a gente nesse canal, manda uma mensagem, a gente entra em contato para falar disso, né, porque essa é uma das grandes especialidades da Storytellers. Não só a gente foi o pioneiro, mas a gente começou a fazer isso, de pegar as técnicas do mundo do storytelling, do entretenimento, do teatro, da TV, das séries, e trazer isso para o mundo corporativo, né? Então, se você quiser entender mais a fundo, ou se essa é a parte que te interessa do storytelling, segue esse canal, porque ele vai estar justamente focado e dedicado a isso. E você pode falar assim, não, mas isso do corporativo não me interessa não. Prof, eu quero saber como o storytelling muda a minha vida pessoal. Então esse é o tema que a gente vai trabalhar na semana que vem. Então eu espero vocês até lá. E se você está assistindo isso não em tempo real, né? Se você está pegando para fazer um binge watching aí, para fazer uma maratona, muito bom. Então a próxima aula, esse é exatamente o tema. Como o storytelling muda a sua vida pessoal, independente de você estar ou não numa empresa. Até a próxima aula.